eu quero trazer um estudo direcionado aos casais e aqueles que estão pensando na vida dois, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, transforma as nossas vidas e atingirá todos nós nessa noite, porque é a palavra de Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus, a vida, a esperança, é Deus falando conosco. E eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: sucesso no casamento. Sucesso no casamento. Eu tenho certeza que todos os casais, ao realizar este grande sonho, realizar essa grande oportunidade de se casar, pensa, sonha em ter sucesso. Coloca metas, objetivos, planos. Todos querem sucesso no casamento. É claro que o sucesso no casamento ele não vai vir em apenas um estudo. Existe e é preciso vários requisitos. Mas a palavra de Deus é maravilhosa e nos traz uma receita linda que é preciso segui-la. E é claro, juntamente com outros ensinamentos. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 2 e nós vamos estar lendo dois versículos, o versículo 24 e o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amados, família não foi uma ideia humana, e muito menos uma construção idealizada pela cabeça limitada do homem. De forma alguma, de maneira alguma, a família se dá ou se deu por uma ideia. Desde a eternidade, Deus pensou na família. Portanto, o grande arquiteto da família é Deus. É Deus. E tudo que Deus faz é bom e perfeito. E por conta de ser bom e perfeito, Satanás, ele quer destruir a família, destruir os casais. E é por isso, meus amados irmãos, que duas instituições são bombardeadas no mundo: família e a igreja. Satanás quer destruir. O seu objetivo é destruir a família, destruir os casais. Satanás ele se levanta contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus e contra a família de Deus. Em 1 Crônicas 21 diz que Satanás se levantou contra Israel e levou Davi ao erro, levou Davi a enumerar o povo. Mas o objetivo dele então era levantar-se contra o povo de Deus. Portanto, amados, Satanás se levanta contra a igreja de Deus, contra a família do Senhor, e seu objetivo é destruir, causar ruína, destruição. E para resistirmos às investidas de Satanás e ter o sucesso do casamento na vida a dois, a família ela precisa estar bem alicerçada na palavra de Deus. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Alicerçada é aquilo que tem alicerce, estrutura, firmamento. Como é importante, queridos, alcançar o sucesso mediante estar firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus direciona e mostra o caminho para os casais. O alicerce de uma construção é uma das partes mais importantes da obra, pois é ela que vai garantir que a estrutura fique de pé e que o imóvel seja seguro. Portanto, ele precisa ser bem calculado, executado da maneira correta. E quando nós nos referimos ao casamento alicerçado na palavra de Deus, estamos nos referindo a pessoas que colocam o seu casamento debaixo das orientações do Senhor. Eu sigo as orientações do Senhor, meu casamento segue as orientações do Senhor. É o casamento que tem a palavra do Senhor como base.
como alicerce. É o casamento que é norteado pela palavra de Deus, pelo querer do Senhor. E eu quero então olhar para Gênesis 2, 24 e 25, extrair alguns princípios fundamentais para o casamento, que às vezes a gente se esquece, mas nós não podemos deixar, não podemos nos esquecer desses princípios fundamentais, né, que permite alcançar o sucesso no casamento. O primeiro princípio, olhando para esses dois versículos, é o princípio da independência, o princípio do deixar. Para acontecer a união no casamento, é preciso ter a separação dos pais. Preciso romper com a família, com os pais. Esse romper, esse deixar, não é desentendimento, não é cortar laços, não é cortar relacionamento, não. Esse deixar tem o sentido de não depender mais. Não depender mais. É o que a Bíblia nos ensina. E eu olho para esse versículo e essa passagem, esse primeiro princípio de independência, e eu quero pensar em algumas áreas, como, por exemplo, o deixar geográfico. O deixar geográfico. Não é saudável um casal se unir e permanecer na casa dos pais. Não é saudável. A gente sabe que é muito difícil, né? Não é fácil adquirir um imóvel. Então, se ajuda o casal deixando construir em cima da casa dos pais, ou no fundo da casa dos pais, né? Muitos fazem assim, mas é preciso entender que aquele ambiente construído, formado, ali quem manda, ali quem governa é o casal, quem manda ali é a moça, quem manda ali é o rapaz, não é a extensão da casa dos pais. É um ambiente que precisa ser respeitado, entender que ali tem uma família, que ali tem vontades, e essas vontades precisam ser respeitadas. Não pode haver o entrar sem ser permitido. É um ambiente que precisa ser respeitado, um ambiente sagrado ali do casal, onde a moça, ela tem vontades, o jovem, ele tem vontades, então é preciso respeitar. Você ajudou o filho, ajudou a filha, então agora deixe eles viverem. Mas eu também olho para este deixar, essa independência, e precisa haver também o deixar emocional. A partir do casamento, o casal precisa aprender a tomar suas próprias decisões, lidar com as diferenças e enfrentar os dilemas da vida. Muitos casamentos mergulham na crise porque, em vez do casal resolverem suas questões, há constante interferência de pais ou familiares. Amados, eu conheci um jovem senhor, e ele disse o seguinte para mim: Marcelo, eu só parei de brigar com a minha esposa quando eu deixei de frequentar a casa dos meus pais. Sempre que eu estava indo ali no final de semana, passar o final de semana com eles, eu voltava para casa e brigava com a minha esposa. E eu achava que ela estava errada, mas depois eu analisando percebi que ela estava certa. E eu deixei aquele ambiente porque meus irmãos iam até lá e bebiam e virava uma bagunça, a gente se desentendia em casa. Então é preciso esse deixar emocional. Também, irmãos, olhando para esse deixar, o deixar financeiro. O casal precisa assumir as responsabilidades financeiras de nova família. Ainda que os pais possam ajudar em alguns momentos de necessidade, o casal precisa aprender a se manter. Amados, quantos casais, anos de vida a dois, ainda dependem dos pais. Ainda dependem dos pais. Dependem dos pais para uma série de coisas. E até quando esse casal vai ter os pais, a ajuda dos pais? Não aprenderam a andar sozinho, não aprenderam a caminhar
sozinho, é preciso que aconteça esse deixar financeiro. Esse é o primeiro princípio, o princípio da independência. Mas olhando ainda para essa passagem da palavra de Deus, o segundo princípio que eu consigo perceber aqui, que é o princípio do unir. O princípio do unir. A palavra apegar-se-á originalmente significa algo que precisa ser alcançado por esforço. Isso quer dizer que a unidade do casamento custa caro. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. É preciso esforço para se ajudar, para dar certo. O casamento, ele precisa de esforço. O casamento é enfrentar barreiras internas, vencer traumas que a gente traz conosco. E isso, irmãos, é uma tarefa difícil e precisa ter esforço. O maior esforço, irmãos, que fazemos no casamento é buscar a felicidade do outro. A gente se casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Quando os noivos planejando o casamento, eles devem ter em mente que eles estão assumindo um compromisso para fazer o outro feliz. Se você pensa, olha, eu vou casar para ser feliz, eu vou sair da casa dos meus pais porque eu tenho muitos problemas aqui, e eu vou sair para ser feliz, seu pensamento está errado. Você está saindo da casa dos seus pais para fazer o outro feliz. Perceba, é uma troca. Eu me casei para fazer a Márcia feliz, ela se casou comigo para fazer eu feliz. Veja só, irmãos, convido você a estar vindo comigo até Deuteronômio 24, versículo 5. Vamos estar lendo esse versículo. Veja só o que fala, irmãos. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. O tempo bom esse, né, irmãos? O tempo bom. A gente precisa de uma lei aqui no nosso país semelhante a essa, né? Os deputados se reuniram aí, os senadores. Olha só, irmãos, vou ler de novo. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Tempo bom, não é? Tempo bom esse. Nosso Deus é maravilhoso. A Bíblia tem um caminho, aí a gente faz diferente, não sei porquê. A palavra de Deus nos mostra como ser feliz, como alcançar o sucesso. Mas perceba, irmãos, eu quero chamar a atenção para o finalzinho do versículo. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Perceba que não é para ele ser feliz, mas para ele fazer feliz a mulher com quem se casou. A gente assume um compromisso para fazer o outro feliz. A gente assume um compromisso pensando no outro. É uma troca. É uma troca. Não pode ter egoísmo no casamento. Pensar só em si. Você precisa pensar no outro. E cada um pensando no outro, o casamento alcança o sucesso. O terceiro princípio, irmãos, que a gente percebe nessa passagem, que é o princípio do pertencimento. Serão uma só carne. Pertencimento. E existem algumas ideias, alguns significados para esse pertencimento, e eu quero trazer uma para os irmãos nessa noite.
Veja só, irmãos, a sensação de pertencimento significa que precisamos nos sentir como pertencentes a tal lugar, e ao mesmo tempo sentir que esse tal lugar nos pertence, e que assim acreditamos que podemos interferir, e mais do que tudo, que vale a pena interferir nas rotinas e nos rumos desse tal lugar. Isso é pertencimento, uma das definições. Agora vamos trazer isso para o casamento. Irmãos, isso num casamento significa que eu sou dela e ela me pertence. Ela é minha, eu sou dela e ela é minha. Amado, isso é maravilhoso. Você já pensou que existe alguém que pertence a você? Já pensou que isso é maravilhoso, isso é lindo? Olha, eu estou aqui na igreja e eu sei que uma pessoa me pertence. E ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu pertenço a uma pessoa. Isso é muito importante, irmãos, porque não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, você pertence a alguém. E aquela pessoa te pertence. Isso é maravilhoso no casamento. Você saber que uma pessoa pertence a você e que você pertence a alguém. Mas, irmãos, essa ideia de pertencimento, ela vai além, vai muito além. Isso no casamento, irmãos, significa que eu posso interferir nas decisões dela, e ela pode interferir nas minhas decisões. Isso é importante porque a opinião da minha esposa vale a pena, e a minha opinião vale a pena. Perceba que quando nós lemos lá do pertencimento, é que você pode mudar, você pode interferir naquele lugar que te pertence. E no casamento precisa ter isso, irmãos. Quantos casamentos estão em crise? Quantos? Porque o homem não ouviu a esposa. Quantos casamentos estão em crise porque o homem preferiu ouvir a mãe, preferiu ouvir o pai, preferiu ouvir os irmãos? Quantos casamentos estão em crise porque a esposa não ouve o marido? Veja, irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus. É o princípio de pertencer ao outro, mas não é só pertencer, você pode interferir nas decisões daquela pessoa que você ama, que te pertence, e você será ouvido. Quantos casamentos, irmãos, foram à ruína, não alcançaram sucesso, porque o homem não ouviu a esposa? Quantos negócios mal feitos? Quantas coisas que você fez e se arrependeu e disse: eu deveria ter ouvido a minha esposa, eu deveria ter ouvido o meu esposo. Esse conceito, essa ideia, esse princípio também, irmãos, no casamento, significa que vale a pena interferir nas decisões um do outro, porque existe o ouvir, e esse ouvir promove transformação. O princípio do pertencer, irmão, significa que nada é mais somente de um. Não pode haver nenhuma reserva. Casamento é união, é ajuntamento de várias coisas, de bens, de posses. Como é importante, irmãos, pertencermos a alguém, essa pessoa também nos pertence, mas não só isso. As decisões, as opiniões, o dividir, o compartilhar, tudo em todos os momentos. O quarto e último princípio, irmãos, que eu trago olhando para esse versículo, é o princípio da transparência. Princípio da transparência, eles estávamos. Irmãos, a nudez fala de transparência, de verdade. Não se pode esconder nenhuma questão do cônjuge. É com a verdade que o casal se une e cria laços que poderão levar a uma relação forte e duradoura. Não se pode esconder nada. Precisamos ser transparentes, verdadeiros. Para ter transparência, queridos, é preciso ter comunicação. Sem comunicação não há transparência.
É preciso ter comunicação para alcançar essa transparência. A falta de comunicação torna a vida muito solitária, muito triste. E se tornamos estranhos um para o outro, porque como eu conheço se eu não converso com ela? Como ela vai me conhecer se não há comunicação? Imagine você, meus amados irmãos, passar esse momento que nós estamos enfrentando na nossa sociedade sem comunicação no lar. Imagine que tristeza você não se comunicar com a pessoa que vive com você. É preciso comunicação para ter essa transparência. Transparência não tem nada a ver, irmãos, com investigação. Nenhum homem quer uma polícia federal dentro de casa. E nenhuma mulher quer um delegado também dentro de casa, com interrogatórios, questionamentos. Não é assim. A transparência não é dessa forma. Cada cônjuge deve esperar que o outro lhe revele aquilo que tiver que ser revelado. Agora, é claro, você pode cobrar se perceber algo errado, algo que não condiz com aquilo que devemos viver. Você pode. Mas brigas, intrigas, não é assim que alcançamos a transparência. Esconder alguma coisa, dissimular, mentir, são práticas que enfraquecem o nosso caráter e destrói a nossa paz interior e vai prejudicar a saúde do nosso casamento, da vida a dois. Queremos casamentos saudáveis? Queremos um casamento com sucesso? Precisamos estar limpos e transparentes. Para a nossa própria felicidade, queridos, precisamos agir com transparência. E para a felicidade de nosso cônjuge, devemos oferecer transparência. Ser verdadeiro é um elemento imprescindível. É uma das bases para uma relação saudável. E por último, meus queridos irmãos, nós lemos que no finalzinho eles não se envergonhavam. Queridos, Cristo, ele olhou para a sua igreja e ele amou. Ele olhou para a sua igreja e viu que ela não era perfeita. Ele olhou para a sua igreja e percebeu que ela tinha falhas, mas mesmo assim ele amou. Precisamos nos orgulhar, precisamos olhar um para o outro, sabendo que há imperfeições, mas amar, acima de tudo amar. Só assim vamos alcançar o sucesso no casamento, amando como Cristo amou, sabendo que a igreja dele não era perfeita, pois nós não somos perfeitos, mas Cristo nos amou e devemos amar incondicionalmente. Somos imperfeitos, eu sou imperfeito, mas Márcia olha para mim e me ama. É assim que nós devemos, amados, olhar olhar um para o outro, como Cristo olhou para a sua igreja, amou e se orgulhou dela. Amados, que possamos buscar a felicidade do nosso casamento. Talvez a palavra sucesso é apenas um atrativo, porque o que nós buscamos mesmo no casamento é a felicidade. É a felicidade. E para buscar a felicidade, nós precisamos de esforço. Precisamos se esforçar. Casamento, como nós vimos, o maior objetivo é fazer o outro feliz. E quando eu me preocupo em fazer a Márcia feliz, e ela se preocupa em me fazer feliz, nós caminhamos juntos para essa tão sonhada felicidade. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os nossos casamentos. Que Ele possa estar presente. Que a palavra dEle possa estar presente. Que
possamos seguir os seus ensinamentos. A palavra de Deus nos mostra como deve ser feito. A gente tenta mudar, e quando nós mudamos, não dá certo. Que Deus a todos abençoe.